Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante de volta no tempo, para um lugar onde a pedra e o sol contam histórias de deuses e faraós. Preparem-se para desvendar os mistérios do Templo de Karnak, no Egito. Este não é apenas um templo, é uma cidade sagrada, o maior complexo religioso já construído, um lugar onde o próprio tempo parecia ser um símbolo vivo. Karnak não foi construído por um único faraó. Ao longo de 2000 anos, mais de 30 faraós, de Tutmés I a Ramsés II, deixaram sua marca aqui. Cada um adicionou pátios, salões, obeliscos e santuários, tornando Karnak um livro de história em pedra. É como se cada governante quisesse superar o anterior em devoção e grandeza, criando uma sobreposição de eras arquitetônicas. A construção começou por volta de 2000 a.C. e continuou até o período romano. Imaginem só, gerações e gerações de trabalhadores, arquitetos e sacerdotes dedicando suas vidas a este lugar sagrado. Localizado na margem leste do rio Nilo, na moderna cidade de Luxor, que um dia foi a poderosa Tebas. Capital do novo império, Karnak era o coração pulsante do Egito. O complexo se estende por mais de 100 hectares. Para dar uma ideia, caberiam cerca de 10 catedrais europeias de grande porte dentro de seus muros. Ele é dedicado principalmente à tríade tebana, o deus Amon-Ra, sua consorte Muti e seu filho Khonsu. Amon-Ra, o deus do sol e do ar, era a divindade mais importante. E Karnak era considerado sua morada na terra. Ao entrar, somos recebidos pela famosa Avenida das Esfinges. Originalmente, esta avenida conectava o templo de Karnak ao templo de Luxor, a alguns quilômetros de distância. Centenas de esfinges com cabeça de carneiro, um animal sagrado de Amon, guardavam o caminho. Elas não são como a grande esfinge de Gizé, com cabeça humana. Estas representam a proteção e o poder do deus Amon, e caminhar entre elas já nos transporta para uma outra realidade, um prelúdio para a grandiosidade que nos espera. Passando pelo primeiro pilone, uma gigantesca muralha de entrada. Entramos no grande pátio, Este é um dos espaços mais abertos de Karnak e servia como uma área de transição, onde o público em geral podia participar de alguns festivais. Mas a verdadeira maravilha começa quando nos movemos para o interior, para o grande salão hipostilo. E aqui, meus amigos, é onde a respiração falha. O salão hipostilo é uma floresta de pedra. São 134 colunas maciças, dispostas em 16 fileiras. As 12 colunas centrais são as mais altas, com quase 24 metros de altura, e seus capitéis em forma de papiro aberto parecem tocar o céu. As outras 122 colunas são um pouco menores, mas ainda assim monumentais. Ficar no meio delas é se sentir minúsculo, uma formiga num jardim de gigantes. Essas colunas são cobertas de cima a baixo, com hieróglifos e relevos que narram as vitórias militares dos faraós e cenas religiosas. Originalmente, tudo era pintado com cores vibrantes: azul, vermelho, amarelo. A luz do sol entrava por janelas altas, criando um jogo de luz e sombra que devia ser absolutamente mágico, uma experiência divina. Os antigos egípcios acreditavam que este salão representava o pântano primordial, de onde a vida surgiu. As colunas seriam os caules de papiro e lótus emergindo das águas da criação. Caminhando mais fundo, chegamos ao coração de Karnak, o lago sagrado. Este lago artificial, com suas bordas de pedra, nunca seca. Sua água era usada pelos sacerdotes para rituais de purificação antes de realizarem as cerimônias nos santuários. Eles acreditavam que a água vinha diretamente do Nilo subterrâneo. Era um símbolo da pureza e do renascimento. Ao lado do lago há um grande escaravelho de granito, dedicado ao deus Repri, a manifestação do sol nascente. Diz a lenda que dar 7 voltas ao redor dele traz boa sorte. Outro elemento impressionante de Karnak são seus obeliscos. Estas agulhas de pedra monolíticas eram dedicadas ao deus Sol, Amon-Ra. Eles representavam um raio de sol petrificado, conectando a terra ao céu. A rainha faraó Hatshepsut ergueu 2 dos maiores obeliscos de Karnak. Um deles ainda está de pé, com quase 30 metros de altura e pesando mais de 300 toneladas. Imagine a engenharia necessária para extrair, transportar, esculpir e erguer um bloco de granito desse tamanho há mais de 3.500 anos. É simplesmente inacreditável. Mas Karnak não era apenas um lugar de adoração, era um centro econômico e político. O templo possuía vastas extensões de terra, gado, frotas de navios e empregava milhares de pessoas. Os sacerdotes de Amon
se tornaram extremamente poderosos, às vezes rivalizando com o próprio faraó. A riqueza que fluía para Karnak era imensa, vinda de tributos, espólios de guerra e doações. Era de fato um estado dentro do estado. O tempo em Karnak era medido de forma diferente. Não era apenas o passar dos dias, mas um ciclo eterno de rituais, festivais e alinhamentos astronômicos. O complexo foi projetado com uma precisão astronômica notável. Durante o solstício de inverno, por exemplo, o sol nascente ilumina um caminho específico, penetrando profundamente nos santuários mais internos, simbolizando a união do Deus Sol com sua morada terrena. Era um relógio cósmico, onde a arquitetura e o universo dançavam juntos. Os festivais eram um ponto alto da vida em Tebas. O mais importante era o Festival de Opet. Durante esta celebração, as estátuas de Amon, Mut e Khonsu eram colocadas em barcas sagradas e levadas em procissão de Karnak para o templo de Luxor, pela Avenida das Esfinges. Era um momento de grande celebração pública, com música, dança e banquetes. O festival simbolizava a renovação do poder do faraó e a fertilidade da terra, reafirmando a conexão entre os deuses, o rei e o povo, com o declínio do Egito faraônico e a ascensão de novas religiões. Como o cristianismo e o islamismo, Karnak foi gradualmente abandonado. Suas pedras foram por vezes reutilizadas em outras construções, e o deserto começou a reclamar o que era seu. Durante séculos, o grande templo ficou parcialmente soterrado pela areia. Até que os primeiros exploradores europeus, no século XIX, começaram a redescobrir sua magnificência, dando início a um longo processo de escavação e restauração que continua até hoje. Visitar Karnak hoje é uma experiência transformadora. É caminhar por entre as páginas de um livro de história vivo, sentir a energia de milênios de fé e poder. Cada coluna, cada hieróglifo, cada raio de sol que atravessa as ruínas conta uma história. É um testemunho da incrível capacidade humana de criar algo que transcende o tempo, um monumento à nossa busca pelo eterno e pelo divino. Karnak nos lembra que, embora os impérios caiam e as civilizações desapareçam, o desejo de deixar uma marca, de se conectar com algo maior que nós mesmos, é universal e atemporal. Espero que tenham gostado desta viagem ao Templo de Karnak. É um lugar que realmente precisa ser visto para ser compreendido em toda a sua escala e beleza. Se você já esteve lá, compartilhe sua experiência nos comentários. E se sonha em ir, me diga qual parte de Karnak você mais gostaria de ver. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.